A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Adna Goiabeiras. E hoje, o programa de hoje vai falar sobre algum tema importante da Escola Bíblica Dominical. Fique aqui conosco que você vai gostar, eu tenho certeza disso. Bom, estou aqui com os professores da EBD, a irmã Ilza Cebalho e o irmão Alex Barbosa, são professores da EBD e vêm aqui hoje para conversar um pouco sobre um tema muito interessante que fala sobre a humanidade de Cristo. E eu já gostaria de iniciar a nossa conversa falando de uma expressão muito conhecida que se diz sobre Deus Emanuel. O que seria então Deus Emanuel, irmão Alex? Bom, a paz do Senhor para você, Jaqueline, para quem está em casa. É um prazer estar aqui, né? Deus Emanuel. Deus Emanuel é Deus conosco, né? A gente encontra essa passagem em dois locais, né? Lá em Mateus, né, 1:23, que faz uma referência à profecia de Isaías, em 7:14, né? Onde Isaías ele vem receber essa profecia e entrega ela ao povo sobre o menino que vai nascer de uma virgem, né? E ele vai se chamar Deus Emanuel, que é exatamente o próprio Jesus, né? E a referência se dá novamente em Mateus 1:23, que o menino vai nascer de uma virgem, né? A virgem dará à luz a um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ah, muito bom, muito bom. É isso mesmo, né? A gente tem crianças que utilizam esse nome, né? Emanuel é um nome muito bonito e realmente significa, então, Deus conosco. E o irmão Alex já disse, né? Jesus, né? Aquele menino que veio, né, de uma virgem. Mas também tem uma outra expressão, e é bíblico, que fala sobre o verbo se fez carne. Como explicar isso, irmã Wilza? Quando a gente fala em verbo, a gente lembra da palavra, né? E todo verbo ele tem uma ação. Então, o que aconteceu com Jesus foi que a palavra ela se manifestou em ação, em carne, em pessoa, e habitou entre nós, vai dizer lá em João 1:14. Né? Então, o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Ah, bacana, né? Então, a gente está percebendo que o nosso tema de hoje é sobre a humanidade de Jesus Cristo e falamos aqui do Deus Emanuel, não é? E também do verbo que se fez carne. E aqui tem uma dúvida que as pessoas às vezes, como não conhecem muito o que está ali na palavra, elas ficam às vezes curiosas para saber como assim? Mas Jesus, mesmo se fazendo, né, homem aqui na terra, o verbo se fez carne, ele poderia continuar sendo Deus? Ele era realmente 100% Deus e 100% homem, irmã Wilza? Sim, a palavra de Deus, toda ela vai nos dizer que ele era Deus, né? Porque lá em Gênesis já diz que no princípio ele já existia, né? Então o Senhor, quando falou façamos, então ele não estava só, e Jesus estava com ele. E então, para nós cristãos que cremos na palavra de Deus, nós cremos sim, que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Ele era plenamente homem e Deus. Ah, que bacana. É interessante observar, irmã, que existe um complemento de Mateus 1:23 com João 1:14, que a irmã citou, né? Porque João 1:14 ele fala que esse versículo, né, o verbo que é Deus, ele tornou-se humano e veio habitar entre nós. Então, o habitar entre nós, ele está conosco. Complementa a passagem de Mateus dizendo que Jesus é o Deus Emanuel, né? Então, ele é o Deus Emanuel que está conosco. Então, ele veio habitar entre nós, se fez carne, o verbo que se fez carne, né? Mas ele deixou a sua glória para vir morar na terra entre nós e se fazer presente. Então, foi um presente que o próprio Deus deu para a humanidade. E eu acho interessante, às vezes, em razão dessas passagens bíblicas, há pessoas que confundem, porque quando vai se discutir sobre isso, fala-se a palavra encarnação, né?
encarnar-se, ou seja, tornar-se humano. Mas muitas pessoas confundem isso com outros significados. Então, acredito que com essa explicação nós entendemos que Jesus nasceu, não é, como um homem, mas ele não se afastou, ele ele, apesar de ter se despido da sua glória, mas aqui na terra ele também era Deus. A palavra de Deus ela vem trazer alguns versículos, inclusive, sobre isso, né? Eu até trouxe anotados alguns aqui sobre como Jesus é Deus e como Jesus é homem. No fato de Jesus ser Deus, João 1:1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 10:30, eu e o Pai somos um. Colossenses 2:9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade de Jesus. Né? E como Jesus homem vem dizer, João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que nós já citamos aqui. Lucas 2,52, crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça de Deus diante dos homens. E Hebreus 2,14, que fala assim, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Então nós temos a chamada união hipostática, que são as duas naturezas de Jesus em uma única pessoa. A divindade de Jesus e a natureza humana de Jesus também. Muito interessante, irmão Alex. E é importante a gente falar que nós estamos estudando esse trimestre na nossa revista e ela fala sobre a questão das heresias. E também nesses estudos a gente aprende, né? Já falamos lá no primeiro programa o que seria heresias, né? São coisas que são faladas e que não estão de acordo com a Bíblia, né? São ideias, são teorias. Mas eu queria saber, para essa questão da humanidade de Cristo, quais são as principais heresias que tratam do assunto? Lá na lição 7 nós estudamos sobre o nestorianismo, né? E também sobre o monofisismo. Né, que ele separa a natureza de Deus, a natureza divina de Jesus com a natureza humana de Jesus. Né? Nestório, que foi o fundador dessa seita, dessa heresia, ele, na verdade, ele foi até mal interpretado no início, porque ele vinha falar sobre outro caso, que era a idolatria de Maria, né, como mãe de Deus. E é um assunto que a gente fala depois em relação a isso, mas ele trouxe essa questão de que Jesus não poderia ser Deus se ele fosse homem, mas também não poderia ser homem se fosse Deus. E é interessante a gente também pontuar que quando essa filosofia vem referir a isso, ela compara o homem e a mulher, né? Porque a palavra de Deus vai dizer que eles são uma só carne, mas são pessoas diferentes. Então é isso que ele também quer dizer, que existe Deus homem e Deus divino, né? É Jesus que é um homem, Jesus divino, Deus, e que eles se tornam uma só carne, mas são pessoas diferentes, o que é contrário à palavra de Deus, né? Vocês falaram sobre a questão do primogênito e às vezes as pessoas não entendem quando Jesus foi primogênito, e nós falamos aqui, e unigênito. Qual é a diferença? O primogênito, ele foi primogênito tanto na terra quanto no céu, né? Ele foi o primeiro filho de Maria e José, né? De Maria, mais propriamente dito, só que ele foi unigênito do Pai por ser o único, e nós nos tornamos filhos por adoção, a partir do momento em que que nós o conhecemos e o recebemos como filhos, e aí somos filhos de Deus por adoção. Paulo vem ensinar isso pra gente. É também importante falar sobre o quenoticismo. O que significa isso? Quenoticismo. O quenoticismo, a tradução literal dela vem dizer assim, esvaziamento absoluto da divindade. Então era uma heresia perigosíssima e ela se baseou em Filipenses 2,7, onde vem falar que Jesus se esvaziou, né? Ou aniquilou-se de si mesmo. Né? Então ele vem dizer que ele abriu mão da sua divindade para se tornar humano. Então esse é um grande erro, um problema, porque se Jesus tivesse deixado de ser Deus, ele não poderia salvar ninguém, porque o único que salva é o próprio Jesus, né? Então somente Deus pode perdoar pecados, por exemplo, somente Deus pode fazer o sacrifício perfeito, e somente Deus pode fazer a interferência na natureza, assim como ele acalmou o mar, né, com os discípulos. Então esvaziou-se a sua divindade para se tornar humano.
Essa é a heresia do kenoticismo. E esse esvaziar que diz no versículo 7 de Filipenses, o que ele está querendo dizer? Que Jesus, ele se esvaziou, ele sendo Deus, ele decidiu por escolha não usar todos os atributos de Deus para que ele se revelasse como homem perante o mundo, para que nós soubéssemos que realmente ele estava sendo aqui homem 100%. Então isso foi uma decisão. Não que ele deixou de ter esse poder que Deus tinha, né? Esse poder como Deus, mas que ele escolheu não utilizar daqueles atributos exatamente para mostrar para os seres humanos que ele foi igual a nós aqui na Terra. E aí, aproveitando o que nós estamos falando dessas heresias, eu queria que vocês contassem um pouco sobre o concílio da Calcedônia. Qual é a importância desse concílio? Primeiro explicar o que é um concílio, né, de uma forma mais simples para as pessoas entenderem, e por que esse concílio da Calcedônia foi tão importante para essas discussões sobre a humanidade de Cristo. Pelo conhecimento amplo, até da profissão do irmão Wilson, eu vou pedir para ele explicar o que é o concílio, eu acho que vai ficar bem mais fácil para ele explicar para a gente. Sim, na verdade era uma reunião, né, que foi feita com os principais estudiosos, né, na época eram os patriarcas, eram bispos que se reuniam para tomar decisões a respeito de questões religiosas. Então, isso eram os concílios que aconteceram. Anteriormente ao da Calcedônia, houve o de Éfeso. Ótimo. Teve também o de Niceia, né, que foi um pouco antes, né, que aconteceu também, que explica sobre alguns temas, principalmente sobre Jesus e o Espírito Santo. Né? Então, esses 3 concílios, eles decidiram basicamente sobre Espírito Santo e a obra de Jesus, a pessoa de Jesus, né? Calcedônia aconteceu em 451 na cidade de Calcedônia, hoje é a Turquia, né? E trata exatamente sobre essas duas naturezas de Jesus, a natureza humana e a natureza divina de Jesus. Ele vem falar sobre isso, essas heresias, destacou as heresias de nestorianismo, né? Ele destacou bastante sobre isso, falando muito o quanto estava errada toda essa teoria, né, e como ela era perigosa. Então, esse concílio ele foi necessário para tratar e mostrar a diferença e a união da natureza humana e a natureza divina de Jesus, da pessoa de Jesus. Então, quanto que ele foi importante? Ele mostra que a divindade e a humanidade de Jesus, elas se unem numa única pessoa. Diferente do que do que na história falava, que eram coisas distintas. Então Jesus não poderia ser Deus, sendo que ele tinha um corpo humano, e não poderia ser homem se ele tivesse alguma divindade, né? Mas nós sabemos que Jesus passou por aflições, passou por angústias, Jesus teve vida social, né? Então a gente olha isso e vê que essa heresia ela tinha um risco muito grande para a igreja da época. Então o quanto que ele foi importante para não causar divisão, para que a igreja continuasse na mesma certeza e sabendo com profundidade o que realmente a Bíblia vem nos ensinar. Aproveitando aí a sua fala, irmão Alex, você comentou para a gente sobre mariolatria. Explica o que significa isso. E você falou também, é correto então dizer que Maria é mãe de Deus? Não, na verdade não, né? Na verdade não é. E dentro desse concílio ele deixa claro esse termo, né? O termo em grego vem falar sobre Theotokos, né? Theotokos em grego significa portadora de Deus. Então, como portadora de Deus, ela gerou a Jesus, gerou o Deus que vinha no ventre dela, né? Mateus 1:23 vai falar que a virgem vai dar à luz a um menino que vai se chamar Emanuel, Deus conosco. Então a profecia vem se cumprindo em Maria, que foi agraciada por Deus, né? E gerou a Jesus a partir do Espírito Santo, sem união afetiva, sem nenhum tipo de união natural ou carnal, né? Totalmente espiritual, pelo fato dela ser virgem, e foi um nascimento virginal. Então ela é colocada como portadora de Deus na linguagem, né, no grego original, né, no texto original, e o concílio de Éfeso ele vem declarar isso,
que Maria ela foi portadora de Deus. Ela não foi a mãe de Deus. Porque Deus não tem mãe, Deus é o criador de todas as coisas. Né? Então, como que um ser humano vai estar acima do seu criador? Como que uma criatura vai estar acima do criador? Né? Então, essa idolatria ela já vinha entranhada na época, né, na época do concílio de Éfeso mesmo, já se tratava essa questão. Né? Então, por definitivo, o concílio de Calcedônia vem falar também sobre esse assunto. Então, podemos dizer que ela é a mãe de Jesus, né? Daquela criança que nasceu, mas não mãe de Deus. Como você mesmo disse, a questão, né, do divino. Né? Como você mesmo falou, Deus não tem mãe. Né? E é interessante a gente perceber o quanto que o costume popular faz toda a diferença. Porque essa questão das pessoas acharem que Maria era mãe de Deus já havia virado uma popularidade. E até hoje nós vemos pessoas que ainda acreditam que Maria era mãe de Deus. Como é importante ter esse conhecimento, né, da palavra. Nós aqui estamos tratando de temas muito sérios para a gente compreender e realmente falar o que está na Bíblia, né, da forma correta, compreender, né, todas as coisas de acordo com a palavra. E em relação à palavra, Jaqueline, é importante também a gente mencionar que não existe nenhum texto na Bíblia que dá base para essa informação de que Maria era mãe de Deus. Então, esse é um entendimento antibíblico, porque não consta em nenhuma parte da Bíblia de que Maria era mãe de Deus, mas sim de Jesus. Então, e olhando esse contexto, como nós já compreendemos, né, que Jesus sim, aquele menino que nasceu, e aí a gente percebe e a gente vai falar um pouco mais dessa humanidade. Então, como a gente poderia detectar e entender que Jesus era humano, 100% humano, como nós falamos? Quais são essas características que a gente poderia ali elencar, irmã Wilza, sobre essa humanidade de Cristo? No livro de Lucas, vai relatar com riquezas de detalhes sobre desde o momento em que Jesus nasceu. Né? Tanto que no Natal todas as pessoas veem aquela cena de Jesus sendo colocado numa manjedoura. Esse era um costume das crianças anteriormente, né? As crianças nasciam, tinha aquele cestinho. Então, ele era uma criança normal. Ele nasceu normal, tanto que lá em Lucas vai dizer, Lucas 2, que ele foi envolto num tecido. Por quê? Porque ele era uma criança e ele tinha, né, suas necessidades fisiológicas, como de uma criança, sentia frio. Ele cresceu, também vai relatar lá em Lucas que ele crescia em graça e sabedoria. Então, ele tinha toda uma vida como uma criança normal. Jesus, ele tinha uma natureza tão humana quanto a nossa, que no episódio do Getsemane, ele chorou com angústia. Né? E quando ele foi orar e os discípulos dormiram, ele voltou até lá e falou, vocês estão dormindo? A indignação dele com os discípulos, vocês não podem me acompanhar nem por 1 hora de oração? Não conseguem me acompanhar numa vigília? Ele ficou indignado, ele ficou chateado com aquilo. E ele teve a sua angústia, porque se aproximava o momento da sua morte. E ele sabia qual era o seu destino aqui na Terra. Né? Então você imagina o sofrimento que ele passou, a angústia que ele teve, tanto que ele orou para Deus. Falou, Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Então você imagina o sofrimento que ele teve na sua pele, na sua carne, em relação a isso, sem falar de todo o sofrimento, do castigo que ele passou pela cruz. Né? Mas voltando um pouco antes, você vê Jesus como tendo uma vida social. Né? Casamentos na época eram casamentos que duravam 1 semana. Né? Eram dias de festa do casamento. E quando ele operou seu primeiro milagre, que foi a transformação da água em vinho, ali você pode observar que ele estava ali como convidado. Então ele tinha sua vida social, ele tinha amigos, ele tinha parentes. Né? A Bíblia relata dos parentes de Jesus. Lázaro foi um amigo muito próximo de Jesus, né? Onde quando ele ia para Betânia, ele se hospedava lá, ele ficava lá com Marta e com Maria, tinha essa amizade, esse relacionamento. Né? Ele tinha uma proximidade com a sua mãe mesmo. Né, mesmo sendo, né, um ser humano, como foi colocado como uma discípula dele, mas ele tinha o seu respeito como mãe. Né? E também vale lembrar quando ele tinha 12 anos, que ele foi apresentado ao templo,
né, que ele foi um menino muito esperto e muito sábio para a idade dele, né? A Bíblia relata que quando eles voltavam para a cidade, depois de todas as suas festas, né, que aconteceram, eles voltam para a cidade e no costume judaico a mulher vai antes, né, e fica hospedada no caminho, aguardando que os homens venham, né, ao encontro. E nesse momento, José dá conta de que ele não está com o filho, então ele pensa que ele está com a mãe, né? E a mãe pensa que o menino está com o pai, pelo fato de ele já ser homem. Não, ele estava no templo. Ele continuou em Jerusalém, no templo, discutindo, conversando, debatendo a palavra com os mestres da sinagoga. Então ele já se destacava como Deus, já se destacava como um grande sábio das Escrituras, até pelo fato dele ser Deus, né? Mas a ansiedade e a angústia dos pais ao perder o filho. Gente, eu perdi meu filho, cadê meu filho? Imagina o desespero de uma mãe, né, sem saber onde é que ele estava. E aí eles voltam para buscar Jesus. Ou seja, ele deu trabalho para os pais. Mesmo ele sabendo o que estava fazendo, ele até responde, né? Vocês não sabem que me interessa cuidar dos negócios do meu pai, do reino de meu pai, né? Agora imagina a angústia, né? Então, assim, foi um menino que deu trabalho para os pais, de forma natural, como qualquer criança, como qualquer adolescente. E também, quando você falou da vida social, né, ele tinha amigos, ele tinha sentimentos, ele tinha alegrias, né, com o que acontecia com as pessoas, quando ele curava também. E ele também, às vezes, né, tinha momentos que ele se irava, né, pelas coisas que as pessoas faziam de formas equivocadas, né? Então, ele era um humano como nós, né? Então, tinha emoções, tinha sentimentos, mas muito mais evoluído com a gente, com certeza, né? Com esse amor todo, com a compaixão, eles nos ensinam muito. Eu acho muito bonito quando a gente entende que esse sacrifício, eu posso dizer, né, que Jesus fez de se despir da sua glória para estar aqui conosco, eu tenho na minha mente que é para nos dizer assim, olha, continue, eu já passei por isso, eu entendo você. Eu vejo que esse gesto, além de nos trazer, né, a salvação, que é um tema que a gente pode tratar em outro momento, mas é principalmente para a gente dizer, mas o senhor não sabe o que eu sofro aqui, não sabe. Ele vai dizer, eu sei, eu já estive aí e eu estou contigo. Então isso essa, digamos, essa empatia exatamente, de estar, né, no lugar do outro. Então isso é muito bonito, né? Então essa é a certeza que a gente tem de alguém que possa nos compreender verdadeiramente, porque viveu aqui nessa terra e sofreu as mesmas, né, intempéries, as mesmas ansiedades, as tristezas, mas também as alegrias. Eu queria também perguntar para vocês, assim como um humano, ele tinha também vida religiosa? O que vocês acham? Sim, Jesus, nós vemos várias passagens bíblicas que ele frequentava a sinagoga. Era hábito dele frequentar a sinagoga. Ele curava nas sinagogas, né? Então ele tinha uma vida religiosa ativa, deixando também para nós esse exemplo, né? Que mesmo ele sendo Deus, ele continuava congregando, né? E dando para nós humanos uma dica de que nós não podemos perder esse costume, esse hábito de congregarmos também. É verdade. E ele também orava, irmão Alex? Orava. Ele tinha sua vida religiosa, participava das orações, né? Ele ele tinha uma frequência nas sinagogas, né? Porque pelo fato de ele ser judeu, ele precisava cumprir os ritos judaicos da sua época, né? Cumprir as leis. Ele mesmo falou, eu não vim para desfazer a lei, eu vim para cumprir a lei. Né? E aí ele traz ainda algo ainda mais pesado no ensinamento do que a própria lei. Né? Porque na lei você cometeu um pecado e você oferece um sacrifício, seu pecado está coberto. Né? E ele ainda trata o fato do pecado do adultério. Né? Ou agora diferente, agora se você só olhar desejando a pessoa, você já cometeu adultério no seu coração. Então a espiritualidade dele, a religiosidade dele traz isso aí. Então ele trouxe a vida religiosa, a raiz do que realmente deveria ser
o Pentateuco, as leis de Moisés, né, as leis judaicas em si. Ele cumpriu todos os ritos. Né? Ele foi circuncidado, ele foi apresentado no templo, ele cumpriu os ritos, tanto que tem passagens, a palavra fala que ele chegou no templo e leu as profecias antigas, né, onde fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele leu toda a passagem, né, sobre aquele episódio. Então ele trouxe a religiosidade muito ativa em si mesmo, até porque ele precisava cumprir as Escrituras. Então, pelo fato de ser necessário de cumprir as Escrituras, ele deveria ter uma atividade religiosa muito importante na época. A escola bíblica, ela é a escola mais antiga do mundo, a mais tradicional e a que mais formou discípulos e mestres no mundo todo. Nenhuma universidade no mundo formou mais pessoas e mais caráter, moldou pessoas e caráteres do que a escola bíblica. Então é uma tradição muito importante que tem se perdido ao longo do tempo, né, com alguns costumes de denominações, mas é algo que é muito importante. E hoje, numa geração que está com acesso à informação muito fácil, né, de acordo com o apoio da tecnologia, né, nós estamos aqui com todo o nosso estudo, todo o nosso material dentro de um equipamento. Né, de um pequeno equipamento que tem acesso a tudo, né, a qualquer tipo de informação. Então, hoje está muito fácil. A nossa escola bíblica, no formato que nós estamos, também é muito fácil. Né? A gente acessa de casa mesmo, assistindo por uma sala virtual, a gente estuda ela, mas é um assunto, por causa do tempo, é um período pequeno. Né? Então, a gente debate algumas coisas ali, mas não é só para ficar naquilo ali, é para a gente poder ter interesse e ser curioso de buscar mais ainda desse conhecimento. Então nós precisamos conhecer a palavra, né? O que nos difere de heresias, o que nos defende, o que nos protege de heresias e de fogo estranho é a palavra de Deus, é o conhecimento da palavra de Deus. Uma vez eu escutei um pregador falando uma coisa e eu achei muito interessante aquilo e guardei para mim. Você pode até ser persuadido por algum momento ou por algum período de tempo por alguma heresia, por algum fogo estranho. Mas se você tem o Espírito Santo e se você tem base e conhecimento na palavra de Deus, você vai acabar sendo revelado. Você não vai ser enganado por qualquer coisa, por qualquer doutrina. Então, o conhecimento da palavra de Deus é algo que não pode ser tirado de nós. É um ministério que precisa crescer, que precisa de apoio não só da liderança da igreja, mas da comunidade no geral, da igreja, na membresia da igreja, em ter vontade de aprender, em ter vontade de conhecer mais a palavra de Deus. Porque a verdadeira revelação não está no culto. A verdadeira profecia, a verdadeira cura não está no culto da vitória, no culto de milagres. A revelação verdadeira, a profecia verdadeira está na palavra de Deus. Deus quer falar conosco através da sua palavra. Nós não precisamos ir atrás de profeta, não precisamos ir atrás de pregadores famosos, não precisamos fazer uma frequência exemplar no culto. Não, nós precisamos da palavra de Deus. Ouvir a igreja, o congregar, o ter a comunhão, é uma consequência do amor que você tem por Deus através da sua palavra. É simples assim. Então nós precisamos estudar, nós precisamos da palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus como ela realmente é, que é simples, que é pura, que é santa e que é agradável. E Jaqueline, essa lição aqui, ela está sendo muito importante para nós nesse momento, porque quando você vai aprendendo sobre esses tipos de seitas e heresias, a gente vai percebendo que às vezes nós estamos cometendo essas mesmas atitudes, que nós temos um entendimento em algum momento parecido com algumas seitas e heresias. E aí é um motivo a mais para a gente aprender, para a gente frequentar a escola bíblica, para a gente poder saber se nós estamos no caminho certo ou se nós estamos equivocados, né? E a escola bíblica, ela vai nos desafiar a ler a palavra, a não ficar dependendo do que, igual o Alex disse, do que a internet vai gerar para nós, do que alguém vem aqui pregar e vai gerar para nós, não. Mas eu vou ver com os meus próprios olhos o que realmente diz a palavra de Deus. E esse é o desafio da escola bíblica dominical, é levar os cristãos a procurar na fonte, a procurar na palavra mesmo, a verdade.
porque é ali que ela vai ser revelada. Porque ainda que eu estude a lição, que eu seja professora, mas em algum momento eu posso deixar de falar alguma coisa, ou eu posso falar um pouco mais além, mas a palavra não. Essa é uma fonte realmente que não tem nenhuma interferência humana. Essa revista, ela é uma revista doutrinária, a gente pode dizer isso, porque ela vai falar sobre o credo da Assembleia de Deus, a declaração de fé da Assembleia de Deus, ela vem falar sobre as doutrinas que nós conhecemos, como por exemplo a encarnação do Verbo, a Trindade, fala sobre a própria divindade de Jesus, as naturezas divina e humana de Jesus. Essa próxima lição, essa lição que nós vimos hoje inclusive, é a lição onde fala que Jesus teve uma experiência humana. Então assim, vai falar sobre quem é o Espírito Santo. Você vê o quanto que é importante. São doutrinas que nós temos na Assembleia de Deus, né? São doutrinas que muitas igrejas têm, que participam disso. E são lições que vão nos ensinar realmente como conhecer a Jesus de forma que às vezes a gente não conhecia ainda. E a CPAD, você pode ver na capa dessa revista, e até ali a logo dela, e a idade são 85 anos de casa publicadora, 85 anos de história, de ensino, e formando pessoas com mestres, pessoas que realmente têm muito conhecimento, que são mestres de verdade para fazer esse material, para fazer um conteúdo como esse, para trazer já mastigado para nós. Olha como que está acessível esse tipo de informação. Que hoje você baixa o aplicativo da lição no seu celular, em qualquer dispositivo, e você tem acesso a hora que você quiser. Então tá tão fácil. Né? A gente só não estuda porque realmente não quer. Ou se a gente não quer Deus, né? Detalhe ainda que a EBD é em formato online, né? Ou seja, a gente não precisa sair de casa, a informação está chegando ali fresquinha, da hora, né? E então não tem desculpas para a gente não participar. Só não participa mesmo aquele que não quer aprender mais sobre a palavra de Deus.